agora, pela manhã, o Lula fez um tweet também sinalizando positivamente para esta chapa. Olha só o que disse o ex-presidente Lula. Eu quero recuperar esse país. Não ser o país das armas, mas o país da felicidade, dos livros, do amor. Precisamos recuperar a credibilidade internacional do Brasil e trabalhar muito para isso. Falta eu me definir como candidato e Alckmin escolher o partido. Se o Alckmin, como meu vice, me ajudar a governar, não vejo nenhum problema dele ser meu vice. As divergências serão colocadas de lado, porque o desafio, mais do que ganhar, é consertar o Brasil. Precisamos voltar a discutir uma política trabalhista que dê ao trabalhador o direito de ser tratado com decência, dele ser respeitado, ter acesso à saúde, em especial quando sofre um acidente e não pode trabalhar. Queremos repor os direitos dos trabalhadores brasileiros. Então, essa foi a série de tweets feita hoje cedo pelo ex-presidente Lula, com destaque, portanto, a esse trecho em que ele sinaliza positivamente a uma chapa com Geraldo Alckmin, caso ele seja candidato. Né, Paulo Lulinha, Lulinha, paz e amor. A gente está na fase Lula, paz e amor, que quer se afastar do guerrilheiro que já foi no passado e conserva ali dentro, né? Por falar em conservar, ele conserva, ele tem um apreço, né, muito fundamental aí para essa coisa de guerrilheiro. Porque o que ele está falando da legislação trabalhista é uma bela de uma hipocrisia. Nós sabemos, né, que existem leis que protegem o trabalhador até demasiadamente. E outra coisa também, todo mundo fala, a reforma trabalhista foi ótima. É porque você não frequenta tribunais. Porque a segunda instância derruba quase todas as decisões da reforma trabalhista. Então, essa coisa de revogar, né, uma vitória que nós tivemos como cidadãos, de partes ali que não ajudavam os trabalhadores, aliás, prejudicavam, muita gente foi demitida e depois nunca mais conseguiu emprego, por conta dessa política de pensamento aí do Lulinha Paz e Amor, que agora vem na maior hipocrisia com o Alckmin. Ô Alckmin, você está afundando o restinho da sua carreira. Que tristeza, hein, meu amigo? Agora, ô Pena, lendo aqui algumas notícias que estão saindo, inclusive a respeito de algumas falas do presidente do Banco Central do governo Bolsonaro, ele disse que o temor do mercado em relação a essa chapa foi reduzido. Como é que você vê isso? Eu vi ontem a entrevista que o Roberto Campos deu à CNN no final da noite e me parece que ele está correto. E não se trata de o mercado ter precificado. Pelo contrário, o mercado ele conhece a participação e o governo do presidente Lula. E o povo tem memória também sobre o governo Lula. O que aconteceu durante o governo Lula? Nós tivemos 40 milhões de brasileiros que saíram da linha da pobreza e foram incorporados à linha de consumo. E, além disso, nós tivemos uma conciliação entre capital e trabalho, tanto que o Meirelles era o presidente do Banco Central. E é desse lugar que o Roberto Campos, que é um operador de mercado, nunca podemos esquecer disso, fala quando dá essa entrevista de ontem. O que ele disse textualmente foi que hoje, pelos preços de mercado, pela situação do dólar, tudo já está quantificado para uma transição pacífica de poder, qualquer que seja o candidato. Essas são palavras dele, Roberto Campos. Só quero lembrar, meu caro Matias, que quando começou essa crise, o Brasil ele estava com uma bolsa com 130 mil pontos. Nós chegamos a ter metade dela, 65 mil, e agora voltamos a um patamar de 114, se eu não me engano, não estou acompanhando aqui. Significa que toda essa oscilação ela já está não precificada, mas quantificada para uma transição muito pacífica de poder. Essa transição que o Lula representa como uma transição pacífica, uma transição que se dará de uma forma muito harmônica entre capital e trabalho. Agora, Zoe, eu vejo um certo ar de soberba hoje na esquerda brasileira e de uma eleição de já ganhou, muito clara, assim, inclusive pela postura de alguns, a do próprio Lula, tem gente já escolhendo, inclusive, ministro, já tem santinho rodando na internet do Lula com Geraldo Alckmin. Você acha que isso pode atrapalhar o Lula na eleição? Com certeza, né? Quando você está no meio de uma batalha e acho que já deu por ganho essa batalha, né? E meio que se rende
porque sabe que tá ganha, geralmente aí é que você se afunda de vez. As pesquisas por esse lado são muito positivas, porque ajudam né, a inflar ainda mais o ego do Lula. O Lula, veja bem, é um pré-candidato que falou 9 vezes, agora durante essa pré-campanha dele, porque ele fala que não é candidato ainda, né? Mas sabemos muito bem que ele já está fazendo aí suas andanças pelo Brasil, né? Fazendo a sua campanha junto com Alckmin para tentar aí a eleição no final do ano. Falou 9 vezes nas suas declarações sobre regulamentar a mídia. Então, como ele viu que não pegou muito bem essa questão aí da censura, né? Ele parou com isso, chamou o Alckmin para ser o vice, para tentar, né, limpar a imagem dele. Por quê? Sabemos muito bem da simpatia que ele nutre por ditaduras, financia ditaduras, quer calar a imprensa, quer controlar a imprensa. Então, isso não pega muito bem, esse discurso não pega muito bem. Ou de corrupção, ok, o brasileiro fala que todo político rouba. Agora, essa questão da mídia, de calar os veículos de comunicação, é uma coisa que pega. E trazendo o Alckmin para o seu lado, dá esse ar de ser neutro, de não ser tão radical. É muito positivo pro Lula, não nego. Agora, para o Alckmin é péssimo. O Alckmin acabou com a pouca imagem que ele tinha, que restava ainda dele. Acabou com a sua vida pública. Se o Lula não for eleito, o Alckmin acabou. Por mais que ele volte atrás, que fale que tenha sido um erro, já foi feito, né? Já mostrou a cara dele, o que faz pelo poder, qualquer coisa, é capaz de qualquer coisa pelo poder e até de se juntar ao maior corrupto da história desse país, que nutre um amor, uma paixão, né, por ditadura. Temos a imagem do Santinho, viu, da chapa Lula e Alckmin, que você então, vamos botar. Ô, Pena, o que você acha aí? A Paulinha estava vindo comentar sobre isso. Essa, em teoria, né, a imagem que está circulando do Lula e do Alckmin. E aí a frase que eles usam é frente ampla contra Bolsonaro. Eu queria saber, viva a corrupção! Se cola essa história de frente ampla contra Bolsonaro. O Lula e o Alckmin são a frente ampla, é o exemplo. Porque, gente, quem é contra Bolsonaro, quem não quer votar no Bolsonaro, tinha esperança dessa frente ampla. E o Lula tá na frente ampla ou era a terceira via? Eu não sei. Cola essa história ou não? Eu entendi essa história, Paulinha. Eu vou passar para vocês, mas só para explicar. Essa frente ampla é o seguinte: o foco não é o anti-bolsopetismo, é o anti-bolsonarismo. Ponto. Frente ampla é anti-bolsonarista. E essa frente ampla adere ao Lula. Então é tudo contra o Bolsonaro. Se for o Poste, se for o Golden Retriever, se for o... Sorriso Mona Lisa, como é que chama, do Alckmin? Vini? O caramelo. Que bonito, gente. Caramelo contra Bolsonaro. Caramelo. Se for o caramelo, enfim, mesas contra Bolsonaro. Mesas. Isso é frente ampla. E olha o sorriso do Lula, de quem vai voltar à cena do crime e vai encher os bolsos de novo. Olha aí, ó. Vendo dinheiro vindo pra mim. Cadê os músculos do Lula? Ô, Pena, mas essa frente ampla aí com o Lula na história não prejudica a credibilidade? Muito pelo contrário, Paulo, muito pelo contrário. O sentido de frente ampla é um sentido de democratização, redemocratização do país. A gente tem que pensar em duas situações básicas, e já peço licença aí a discordância que eu sei que terei da Fabi e da Zoe, mas houve realmente nesses últimos 3 anos um retrocesso democrático muito grande no Brasil, de um lado, e de outro lado, como eu já disse anteriormente no programa, o grande esquema de corrupção do governo Bolsonaro, que é o orçamento secreto, faz o mensalão parecer uma gorjeta. O mensalão é uma gorjeta perto do orçamento secreto. Quando ele compra deputados com 17 bilhões, eu vou repetir isso sempre porque é um absurdo, o Bolsonaro dá 17 bilhões por ano para comprar deputados e manter o centrão no governo. O nosso ministro da Casa Civil, que é quem tem a chave do cofre hoje, manda mais do que o poste Paulo Guedes, é do PP, é Ciro Nogueira. O presidente se filiou ao PL, que é do Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, a Zoe fala tanto do mensalão, só queria dizer, Zoe, que o Lula não foi condenado no mensalão. Mas sabe quem foi condenado? Valdemar da Costa Neto, presidente do partido ao qual o Bolsonaro se filiou.
Portanto, é uma frente ampla pela redemocratização do país e agora sim, pelo combate, pelo resgate do orçamento. É que é um bug aí na esquerda, né? Pelo resgate a verdadeira corrupção está acontecendo, Fabi, nesse momento em Brasília. Não está. O que você falou de orçamento secreto, olha que interessante. Bilhões. Foi publicado no Diário Oficial. E eu não concordo com esse valor, só para você ter noção. Só para terminar, o presidente poderia ter vetado o orçamento secreto, mas não vetou. Não vetou porque ele sabe que a única maneira que ele tem de governar é comprando... Mas o parlamento votou. Vocês estão acostumados com esse tipo de governança de coalizão que tem que pagar alguém. Tem que pagar ninguém nada não, entendeu? Fabi, se tiver uma notícia de corrupção, aí a gente discute. Enquanto não houver, não dá para comparar uma coisa concreta com o suposto. Senão ninguém entende nada. Peraí, vamos lá. Fabi, em seguida o Pena. Fabi, e nenhum outro governo a corrupção é tão presente... Eu vou passar a palavra para você. Peraí. E nenhum outro governo, agora. A Casa Civil foi... Peraí, Pena, um minuto, eu vou passar a palavra para você. Vai lá. Vamos lá, começar então por Casa Civil. Casa Civil, que já foi escritório de José Dirceu, que foi condenado e não foi extinta a punibilidade dele. Aliás, foi extinta só a punibilidade dele por uma prescrição. Não sei nem como está o caso José Dirceu, porque esses processos estão uma miscelânea jurídica, a micareta jurídica que eu já me referi aqui. Mas... comprovadamente, o que houve de corrupção nesses governos passados, todos eles, é uma coisa assim chocante. Faz falta para os nossos cofres, faz muita falta. Você falou que Paulo Guedes é um poste, mas é engraçado que se não fosse pelo Paulo Guedes, não estaria nem com esse sorriso que você está agora, Pena, porque se nós nos mantivermos ainda vivos nesse governo aqui, é competência de uma pessoa que entende e conseguiu se manter, apesar de um Congresso Nacional e uma juristocracia em excesso que não deixa passar nenhuma pauta reformista, estruturante, necessária para o Brasil. A esquerda teve a capacidade de votar contra o saneamento, o marco de saneamento. É uma vergonha quem deixou corrupção e não olha verdadeiramente para os pobres. Esse discurso da esquerda precisa ser readequado, porque a realidade vai contra essas poucas falácias da esquerda mimizenta. Pena, eu tive que te interromper, você estava debatendo com a Fabi, agora sim, por favor. Não, eu queria dizer para a Fabi o seguinte, que em nenhum momento ela acabou respondendo sobre a questão do orçamento secreto, e a gente não pode negar, Fabi, que esse orçamento secreto é a maior forma de corrupção. É só pegar os números. Eu vou repetir, eu acho que o mensalão foi um esquema terrível de corrupção e tem que ser reconhecido. Eu não sou daqueles que nega isso, viu, Fabi? Não serei. O mensalão pagava R$30 mil para comprar deputados, e isso é verdade. Mas, novamente, Lula não foi condenado no mensalão. Quem foi condenado no mensalão foi Valdemar da Costa Neto, que é presidente do partido ao qual pertence o Jair Bolsonaro. E concluindo... Que também é um erro, está na rua. Só para concluir, R$30 mil é gorjeta, perto do que 17 bilhões que hoje são pagos todo semestre pelo governo Bolsonaro, secretamente. Sabe o que isso significa? Não, não tem gorjeta. Fabi? R$1 é R$1. Você sabe o que isso significa? Que nós, povo brasileiro, é que estamos pagando isso. Nós não sabemos para onde esse dinheiro foi. Foram 2 anos que foram sabemos. Olha os charutos cubanos. A gente não viu para onde esse Porto dinheiro foi. Porto de Mariel. Deixa eu completar, Zoe, por favor, eu passo a palavra para você. O seu Arthur Lira... Zoe não, sou eu. Tadinho. Mas Fabi, tudo bem. Desculpa, Zoe. Fabi, o seu Arthur Lira, presidente da Câmara e aliado de primeira hora do senhor Jair Bolsonaro, ele comanda... Não, é que ele não é aliado da esquerda. Ele comanda, mas nesse momento ele compra os deputados pelo Jair Bolsonaro para poder ter provas disso? E sustentação na Câmara. Isso aí... Esses 17 bilhões são o maior crime de lesa-pátria. Eu não concordo com esse orçamento secreto, mas não tem nada de secreto. Está publicado no Diário Oficial, tá? Vai lá ver, RP9. Muito bem. Eu queria levantar para fechar, a questão das RP9s, e você tem que levantar, você é jurista e vai saber disso muito melhor. Está lá no Diário Oficial. Nessa circunstância, eu não serei concordo com esse valor. Nem ninguém para discutir com você que tem um conhecimento jurídico infinitamente superior ao meu. Obrigada. Mas você vai saber que quando não se respeita o processo penal, você não faz justiça. O Roberto Jefferson que eu diga. Tão importante quanto o mérito na justiça é também o Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal, como você sabe melhor do que eu, diz que toda sentença tem que corresponder a uma denúncia. E mesmo você tem que reconhecer que as denúncias apresentadas contra o presidente Lula não corresponderam à sentença. Não é verdade.
Não é verdade. Juridicamente eu não posso deixar isso continuar. Pena, só para a gente fechar esse assunto, por favor. Eu posso fechar o assunto? Por favor, para finalizar. Vou citar só uma, então, para finalizar, Paulo. Você me desculpa se eu me estendi muito. A denúncia contra o presidente Lula no caso Triplex era ter favorecido a Petrobras através de 3 decretos e, por isso, ter recebido o Triplex como pagamento. Essa era a denúncia. Há um embargo de declaração feito pelos advogados de Lula questionando a sentença. E na sentença responde Sérgio Moro, abre aspas, abro aspas, este juiz em nenhum momento disse que o Triplex correspondia aos 3 decretos da Petrobras. Nesse momento, ele está exacerbando não só o seu poder como juiz, como decretando que o Código de Processo Penal foi vilipendiado porque a sentença dele, Moro, que aliás é um inepto, não correspondia à denúncia. Isso quer dizer que, se você acusar o Paulo Patias de roubar esta caneca, e aí a Zoe vai lá e é uma testemunha e pergunta ao Paulo, você viu o Paulo roubar esta caneca? Não vi não, mas no dia do roubo eu vi o Paulo atravessando o semáforo Esse argumento vermelho. É equivocado, não entraram no mérito, gente. 30 segundos, Fabi, para a gente fechar. Esse argumento não entrou no mérito. Esse processo foi extinto porque simplesmente o juiz reconheceu o arquivamento, porque como vai para Brasília, tem que remeter os autos a Brasília, porque o Moro foi um inepto declarado pelo STF, teria que recorrer. Como o Lula tem mais que 70 anos, a prescrição ocorreu. Mas no mérito da questão, não houve isso tudo que você está dizendo, não. O que houve foi um erro processual.